Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade, tem umas perguntas que as pessoas vêm colocando, né? Entre elas, sobre a parte do conceito básico que tem a ver com a questão climática, né? E muita gente me pediu para tentar colocar uma coisa básica, uma coisa preparada para leigo, né? Para evitar essa questão que muitas vezes as pessoas com a informação errônea, elas se confundem, né? Então, Ana, por favor, quais são as perguntas? Então, a primeira pergunta é realmente para um leigo, qual é a diferença, explicando de uma maneira mais clara, entre chuva e se ela define precipitação e se ela define o clima? Essa pergunta também que muita gente tenta confundir, né? Que a mudança climática, o clima, se tem a ver com a chuva. Não, pessoal. A chuva, na verdade, a precipitação, a quantidade de chuva, ela é uma consequência de vários fatores climáticos. Então, nós temos que a questão quando se fala de clima, quando se fala de fatores climáticos, quando se fala de mudança climática, não quer dizer corresponde à quantidade de chuva, não. A quantidade de chuva é uma consequência que engloba a parte da umidade, que engloba a questão de pressão atmosférica, que tem várias barreiras geomorfológicas também com os fluxos de ventos. Então, na verdade, o que tem a diferença é muito grande, né? Quando se fala de mudança climática, o clima, na verdade, e a precipitação. Então, quando falam um clima chuvoso, não é um motivo de alerta por si só. Não. A chuva, ela é uma parte das consequências de uma variação de variáveis que se juntam para criar a precipitação dentro do clima. Perfeito. Por favor, mais uma pergunta? Pergunta número 2. Qual é a diferença entre paleoclimatologia e climatologia contemporânea? Vamos lá. A paleoclimatologia seria uma ciclicidade climática dentro do tempo geológico, né? O tempo geológico seria o tempo de milhões de anos. Quando se fala de climatologia é estudo do clima, né? Da ciclicidade climática, tempo contemporâneo, seria no máximo são 300 anos. Então, dentro do espaço do tempo, a variação cíclica do clima no tempo geológico, eu estou falando de uma periodicidade de milhões de anos em eras geológicas. Enquanto se fala dentro do tempo contemporâneo, seria dentro até 300 anos, existe uma ciclicidade mais curta em termos de frequências. Então, quando se fala de tempo geológico, está falando da era glacial, da era de climas áridos. Agora, na perto de ciclicidade climática contemporânea, são coisas mais rápidas, de 10, 20, 40 anos, dentro de um ciclo de 300 anos. Mais uma pergunta, por favor, Ana. Pergunta número 3 qual a diferença entre inundação, enchentes e alagamentos? Que é o que está na mídia, né? Que está na mídia hoje. Uma ótima pergunta essa aí também. Geralmente, pessoal, quando se fala de enchente, nós temos uma drenagem, temos um rio, no qual ele tem uma calha, onde passa, escoa a água, né? Porque a movimentação da água dentro desse conceito, nós temos escoamento, quando a água passa em cima do solo, nós temos a infiltração, quando a água penetra no solo, e nós temos a percolação, quando a água começa a andar dentro do solo. Então, quando se fala de enchentes, o que é? Ela enche a calha do rio. Então, onde temos a canaleta do rio, calheta que chama de calha drenagem, né? Ela enche. A inundação, quando ela enche e extravasa do canal, transborda do canal e vai encher até a chamada zona de inundação. Alagamento não. Alagamento ele pode ser a partir de uma inundação e também pode ser onde a chuva satura o solo ou a chuva não consegue infiltrar-se. Então, cria uma zona de impermeabilização e a água fica em cima do asfalto, do concreto que tiver devido à ação antrópica. Então, a gente pode dizer que em uma cidade pode ocorrer os 3 eventos da mesma forma, né? Sim. Infelizmente, muitas vezes a gente não tem aquelas cidades que chamamos de cidades de esponjas, né? Aquelas cidades que respeitam espaço verde dentro de uma canalização, onde tem a parte da construção.
quando você tem só asfalto ou concreto, aí você tem alagamento diretamente, não há necessidade de ter uma drenagem conjunto. Agora, da enchente e inundação, tem que ter um rio envolvido na história. Mais alguma coisa, por favor, Ana? Tem mais uma. Existe alguma cidade no estado do Paraná que podemos dizer que nunca vai sofrer com inundação ou enchente? Não tem como dizer isso, porque todas as cidades elas têm rios, né? Então, há possibilidade de termos inundação, há possibilidade de termos enchentes, há possibilidade de termos alagamentos, né? Então, nós temos que ter uma gestão de políticas públicas que possam se envolver para criar mapas de riscos geológicos, mapas de risco de inundação, e nos quais há os trabalhos de monitoramento e há trabalhos de mitigação referente às inundações e enchentes. Ou seja, ter inundação, ter enchente, não é um problema desastroso. O problema é quando você não tem uma gestão pública responsável para a mitigação. Isso que é o problema. Perfeito. Tem mais uma ainda. O que quer dizer drenagem sustentável? Que eu acho que o rapaz ele leu um artigo seu falando sobre isso e... Então, a questão da drenagem sustentável é um projeto que nós levamos para a cidade de Manaus, na Amazônia, na região do distrito, onde não tem saneamento básico. Incrível que pareça, numa cidade como Manaus, uma cidade riquíssima, e infelizmente na zona industrial, no distrito industrial que tem, não tem saneamento básico. E para isso, alguns projetos que nós desenvolvemos lá na parte da geotecnia, da geologia e geotecnia, nós conseguimos propor o sistema de drenagem sustentável, ou seja, a gente não usar as manilhas, a gente não utilizar o concreto e também a gente não vai jogar a água para os garapés, os rios. Então, cada indústria, cada empreendimento, ele coloca a água dentro do seu terreno. Ou seja, como já falei em algumas perguntas anteriores, a água tem uma movimentação, temos escoamento, infiltração e percolação. Então, ao invés de pegar e aumentar escoamento, ou seja, alimentar a calha do rio para criar enchentes nos garapés que estão na região do distrito, com o garapé 40, a gente tenta eliminar essa acrescente quantidade de água que vai. Porque o maior problema que a gente tem, Ana, lá, que quando você tem durante a época de chuvas e quando você não tem essa absorção da água no solo, essa água vai aumentar a quantidade de água na calha, aumenta o nível da água dos rios, dos garapés e vão criar as enchentes e inundações, prejudicando as pessoas que moram ao redor do rio. E o problema maior, como lá, por exemplo, na região de Manaus, temos 6 meses para 6 meses. 6 meses de chuva, 6 meses de escassez. E as pessoas começaram a reclamar que nos garapés estava secando. A explicação que falamos para eles, por quê? Porque durante os 6 meses de chuva, ao invés de a chuva se infiltrar e ficar no lençol freático para que ela chegue até o garapé, seria o rio, na época da estiagem, e deixar o rio sempre com fluxo dentro do lençol freático, então essa água ela não acompanha o movimento natural dela. Essa água, o que eles estavam fazendo, pegando essa água e jogar para aumentar dentro da calha, criava enchentes, deixava a cidade de Manaus num caos, por causa das inundações e as enchentes, e na época de estiagem, o garapé ele seca. Agora, com a parte que o pessoal está perguntando aqui, a parte mais importante é, durante essa parte de drenagem sustentável, e que você utiliza, abre trincheiras, preencher as trincheiras com pedra, com rocha, né, com rachão que a gente chama, né, com rachão, com a pedra 4, pedra 3, depende do projeto que a gente fez, e essa água, ela ajuda a penetração dela, a infiltração, ela não precisa canalizar, porque essa água, ela é canalizada de maneira natural para seguir o caminho dela de infiltração, facilita a infiltração da água, a água vai seguir para o carapé durante a percolação dela, e o terreno não tem mais alagamentos nos terrenos dos empreendimentos que a gente tem lá. Por isso que lhe pergunto lá, eu acho, tomara que muita gente tenta seguir essa linha de raciocínio. Perfeito. Acabou o tempo, o vídeo tem que ser curto. Obrigado. Aí deixa aberto. Tá bom, galera, eu continuo aqui, podem continuar seguindo nosso canal
do YouTube. A minha equipe está atenta. Hoje estamos com uma equipe bem maior sobre a questão da comunicação, para tentar compartilhar os 30 e poucos anos que eu tenho de experiência e para tentar dividir tanto a experiência que eu tenho fora do Brasil quanto aquelas que tenho no Brasil em relação à geologia, geotecnia e paleoclimatologia. Muito obrigado.